Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, resolveremos dois exercícios relacionados à reservação de água. No primeiro exercício, trabalharemos com dados pré-estabelecidos para dimensionar tanto o reservatório apoiado quanto elevado. Já no segundo exercício, trabalharemos com a curva de consumo para encontrar o volume útil do reservatório. O enunciado do primeiro exercício diz o seguinte: faça uma estimativa dos volumes de projeto de um reservatório enterrado e um reservatório elevado para atender uma área com as seguintes características. A população, 7.400 habitantes, o consumo per capita, 210 litros por habitante por dia, e o coeficiente do dia de maior consumo, que é o K1, 1,3. Para resolver esse exercício, primeiro precisamos encontrar a vazão, após isso, determinar o volume e, por fim, estabelecer tanto o volume que ficará armazenado no reservatório elevado quanto no apoiado. Vamos iniciar quantificando a vazão no dia de maior consumo. Para encontrar essa vazão, vamos aplicar esta equação, que leva em consideração o K1, o consumo per capita e a população. O coeficiente K2 ele não é aplicado nesta equação, visto que o tratamento e a adução até o reservatório estão alocados antes da reservação. Portanto, ocorre a aplicação somente do K1. Substituindo os dados na equação, temos que a vazão no dia de maior consumo equivale a 2020,20 metros cúbicos por dia. Agora, precisamos encontrar o volume referente a essa vazão. Para quantificar, vamos aplicar a equação volume é igual a vazão sobre tempo. Se o consumo é diário, portanto, o tempo é um dia. Já temos a vazão, aplicando os dados na equação, vamos ter um volume de 2020,20 metros cúbicos. Esse valor refere-se ao volume do dia de maior consumo no ano. Precisamos estabelecer o volume total a ser reservado. Para encontrar esse volume, vamos aplicar a relação de 1/3 do volume total. Esse valor de 1/3 refere-se ao volume mínimo que deve ser armazenado em relação ao volume total. Aplicando o dado de volume na equação, temos que o volume total reservado será de 675 metros cúbicos. O arredondamento é critério do engenheiro projetista. Sugere-se que sejam adotados valores inteiros. E para finalizar, precisamos encontrar o volume que será armazenado no reservatório apoiado e no reservatório elevado. A literatura diz que o volume armazenado no reservatório apoiado deve ser entre 80% e 90% do volume de reservação, e o volume a ser armazenado no reservatório elevado deve estar entre 10% e 20% da reservação. Neste exercício, vamos adotar o volume de reservação no reservatório elevado como 20% e o restante, 80%, no reservatório apoiado. Aplicando essas porcentagens ao valor de reservação, temos que o valor total a ser armazenado no reservatório apoiado é de 540 metros cúbicos e no reservatório elevado de 135 metros cúbicos. Note que esses valores também foram arredondados, visando otimizar o dimensionamento do reservatório. Portanto, o exercício está finalizado com os valores do volume a ser armazenado no reservatório elevado e no reservatório apoiado. Agora, vamos solucionar o segundo exercício. O seu enunciado diz o seguinte: a tabela e o gráfico a seguir mostram as vazões de consumo de uma determinada área. Determine a vazão de adução e o volume útil necessário de um reservatório para atender essa área com a adução da vazão média de 24 horas por dia. B, a vazão de adução e o volume útil necessário de um reservatório para atender essa área com adução entre 7 e 23 horas, desligada entre 23 e 7 horas da manhã. Aqui temos a curva de consumo desta área. Note que o consumo ele é elevado entre as 8 horas da manhã e as 19 horas da noite. Para iniciar a resolução do exercício, precisamos obter o consumo em cada hora do dia. Nesse gráfico, é possível obter o consumo referente a cada hora do dia. Com os valores de consumo horário já estabelecidos, vamos utilizar esta tabela para resolver o exercício. Nessa primeira parte da tabela,
temos os valores de consumo de 0 a 12 horas, e nessa segunda parte da tabela, temos os valores de consumo das 13 horas até as 24 horas novamente. Para iniciar o preenchimento dessa tabela, precisamos definir o valor de consumo que será empregado tanto na situação A quanto na situação B. Na situação A, o sistema funciona 24 horas por dia. Portanto, precisamos fazer uma média dos consumos horários e essa média será aplicada em cada um desses valores para preenchimento da tabela. Somando os valores de consumo horário das 0 horas às 23 horas e dividindo por 24, temos uma média aritmética e essa média será utilizada para o preenchimento da coluna QA. Realizando esses cálculos, temos que a média será de 100 metros cúbicos por hora. Reforçando, essa média é empregada visto que o sistema funcionará 24 horas. Portanto, precisamos empregar um valor médio para que o sistema consiga atender toda a demanda. Note que a coluna QA foi preenchida das 0 às 12 horas com um valor de 100 metros cúbicos por hora e também preencheu-se o valor de 100 metros cúbicos por hora das 13 às 24 horas novamente. Agora, precisamos encontrar o valor de vazão para a situação B, em que o funcionamento é somente das 7 às 23 horas. Essa situação é bem diferente da anterior, em que o sistema funcionava 24 horas. Quando o sistema possui uma redução no horário de funcionamento, precisamos levar em consideração o valor da maior vazão em relação à vazão horária. Portanto, vamos analisar esses valores de vazão horária e delimitar o maior valor entre eles. Analisando os valores de vazão horária, constata-se que o maior valor equivale a 150 metros cúbicos por hora. Então, vamos preencher a coluna QB com esses valores. Ressalta-se que o sistema inicia o funcionamento às 7 horas. Às 7 horas, não haverá vazão dentro do tratamento. Essa vazão ela será estabelecida 1 hora após o tratamento. Portanto, o preenchimento da coluna QB será iniciado com o valor de 150 metros cúbicos por hora a partir das 8 horas. Aqui temos o preenchimento da coluna QB das primeiras 12 horas de consumo. Note que o restante está zerado, visto que o sistema não funciona nesses horários. E aqui temos o preenchimento das 12 horas restantes da coluna QB. É importante ressaltar que os valores que são obtidos para 24 horas e 0 horas serão os mesmos, porque 24 horas equivale a 0 horas. Ele só é repetido para facilitar a visualização dos dados. Agora, precisamos encontrar a diferença entre o consumo horário da curva de consumo e o consumo que vai ser efetivamente realizado conforme os dados que já foram obtidos. Para isso, vamos preencher a coluna Q menos QA. Fazendo essa subtração, obtemos aqui o valor referente às 12 primeiras horas de consumo diário. Ressalta-se que devem ser considerados os sinais negativos. E aqui temos o valor de consumo para as 12 horas restantes. Preenchendo a coluna Q menos QB, obtemos esses valores de consumo para as 12 primeiras horas diárias. E aqui temos o valor de consumo para as 12 horas restantes. Agora, precisamos encontrar o valor dos volumes em relação à situação A e à situação B. O valor do volume é obtido da seguinte forma. É uma somatória acumulativa. Vamos iniciar essa somatória acumulativa com o primeiro valor de VA. O primeiro valor é menos 25 metros cúbicos por hora. Agora, vamos somar ao segundo valor, que equivale a menos 30. Fazendo essa somatória, temos que o valor do volume para 1 hora da manhã será de menos 55. Agora, vamos continuar fazendo a somatória acumulativa. Menos 55 mais menos 40, temos menos 95. Menos 95 mais menos 45, temos menos 140. Menos 140 mais menos 46, temos menos 186. E assim sucessivamente, até preencher as primeiras 12 horas. E aqui temos o preenchimento da somatória acumulativa para o VA das 12 horas restantes. Ressalta-se que devem ser conservados os sinais negativos para os volumes. A obtenção do VB em relação à segunda situação ocorre da mesma forma do VA.
Só que agora precisamos utilizar os dados referentes à situação B. Note que o primeiro valor a ser utilizado para iniciar a somatória acumulativa na coluna VB é 75. Somando 75 mais 70, temos 145. Somando 145 mais 60, temos 205. Somando 205 mais 55, temos 260. Somando 260 mais 54, temos 314. E assim sucessivamente. Note que os valores para as 12 primeiras horas da somatória acumulativa para o VB estão dispostos na última coluna. E aqui temos o resto da somatória em relação às 12 horas que restam. Ressalta-se que os sinais negativos devem ser considerados. Com a tabela preenchida, vamos encontrar primeiro o que se pede na letra A vazão de adução e o volume útil necessário de um reservatório para atender essa área com a adução da vazão média de 24 horas por dia. Então, vamos utilizar todos os dados referentes à situação A. Vamos encontrar o valor de adução para a situação A. Para isso, precisamos fazer a somatória dos valores positivos da coluna Q menos QA e a somatória dos valores negativos da coluna Q menos QA. Fazendo essa somatória, encontramos que o valor de Q menos QA na soma dos valores positivos equivale a 304 metros cúbicos por hora. E o valor da somatória de Q menos QA dos valores negativos equivale a menos 304 metros cúbicos por hora. Note que a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Portanto, se entra 304 metros cúbicos por hora no reservatório, sairá 304 metros cúbicos por hora do reservatório. Portanto, a vazão de adução para essa situação equivale a 304 metros cúbicos por hora. Para encontrar o valor do volume para essa situação, vamos aplicar essa equação, que leva em consideração o maior valor positivo na coluna VA menos o menor valor negativo da coluna VA. Ressalta-se que devem ser conservados os sinais junto aos valores. Analisando a coluna VA, pode-se constatar que o maior valor positivo equivale a 60 metros cúbicos. E o menor valor negativo equivale a menos 244. Aplicando esses valores na equação, temos que o volume para essa situação equivale a 304 metros cúbicos. Observe que tanto a vazão de adução quanto o volume do reservatório são iguais. E para finalizar, vamos resolver a letra B, que diz o seguinte: a vazão de adução e o volume útil necessário de um reservatório para atender esta área com adução entre 7 e 23 horas, desligada entre 23 e 7 horas da manhã. A obtenção tanto da vazão de adução quanto do volume deverá ser feita conforme a letra A. Para obter o consumo, precisamos desenvolver esse raciocínio. Q menos QB, soma dos valores positivos, e Q menos QB, soma dos valores negativos. Realizando essa soma, vamos obter que o valor de Q menos QB para os valores positivos é de 556 metros cúbicos por hora. E Q menos QB para os valores negativos é menos 556 metros cúbicos por hora. Portanto, o valor de adução será de 556 metros cúbicos por hora, visto que a quantidade de água que entra no reservatório é a quantidade de água que sai do reservatório. E para encontrar o volume para essa situação, vamos aplicar essa equação. Maior valor positivo da coluna VB menos menor valor negativo da coluna VB. Ressalta-se que os sinais negativos devem ser conservados. Analisando a coluna VB, constata-se que o maior valor positivo é 556 e o menor valor negativo é 0. Aplicando esses valores na equação, temos que o volume desse reservatório deverá ser de 556 metros cúbicos. Observe que, conforme a situação anterior, a vazão de adução e o volume de reservação são iguais. Com isso, finalizamos a resolução desse exercício. Em relação a exercício sobre reservação de água, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!